Chegou o momento de abrirmos mais um episódio na Escola Bíblica. Vamos abrir a Palavra de Deus, vamos perceber o que é que Paulo escreveu, o que é que Paulo deixou para a Igreja aos Gálatas, porque é a Epístola de Gálatas o livro escolhido para podermos, enfim, aprofundar os nossos conhecimentos sobre a Palavra de Deus. E temos connosco o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda num diálogo que temos diariamente para podermos compreender melhor a Palavra de Deus. Antes, porém, como é hábito, vamos abrir a Escola Bíblica, mais este episódio, com o sumário de hoje. O sumário de hoje diz-nos que ser justificado unicamente pela fé, que é o grande tema que nós estamos a estudar, não nos torna mais permissivos com o pecado. Ao contrário, aliás, o que faz a justificação pela fé é reforçar o nosso compromisso com a perfeita e santa vontade de Deus. Vamos tentar explorar isto já a seguir. Ok. Antes de aprofundarmos este sumário, digamos assim, esta ideia, vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 17. Já sabe, se tiver a sua aplicação, se tiver a sua Bíblia consigo, poderá fazê-lo a partir deste momento em Gálatas 2, versículo 17, ou então seguir a leitura através da nossa ardósia que diz: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Bom, Pedro, uma das principais acusações que era feita ao apóstolo Paulo era a de que o evangelho da justificação, unicamente pela fé, de alguma forma estimulava as pessoas a pecarem. Como é que o apóstolo vai responder a estas acusações? Ponto por ponto, como é que nós podemos responder também a este tipo de acusações? Sim, esta acusação, este perfil de acusação, nós conseguimos percebê-la, digamos, no perfil do discurso de Paulo, não é? É alguma coisa que está mais implícita do que explícita, porque, logicamente, as cartas não estão escritas na forma de um diálogo ou de um debate, portanto, nós não temos os outros interlocutores. Nós conseguimos perceber, através da forma como Paulo se defende ou, por vezes, se refere a certas ideias que estavam a começar a surgir, ou se já estavam mesmo implementadas ou implantadas nesta igreja, percebemos que, naturalmente, para que as pessoas estivessem a ir naquele sentido, forçosamente, eles tinham que estar a anular o que Paulo tinha ensinado. E é curioso ver que não foi Paulo o único que teve este tipo de problemas, não é? Ao longo da história, é evidente que diferentes homens de Deus tiveram que lutar contra algumas acusações, precisamente neste contexto de que a ideia de que ser justificado unicamente pela fé, de que a salvação nos é concedida como um dom gratuito de Deus, pode indiciar, ou poderia ser um risco, no sentido de que a pessoa, nesse caso, estaria livre para fazer o que quisesse, digamos assim, e, portanto, era como que uma justificação para o pecado. Faz-nos lembrar um pouco Lutero, que na sua demanda a respeito da justificação pela fé, e é interessante fazermos aqui uma nota sobre Lutero, precisamente porque sabemos que Gálatas, tal como Romanos, foram duas epístolas, naturalmente, que tiveram um efeito muito profundo, primeiro na vida pessoal e na reflexão de Lutero, e, portanto, depois disso vieram a dar fruto através do grande movimento da Reforma. É interessante, aliás, notar que estamos a estudar este livro, esta Carta aos Gálatas, precisamente no ano em que se celebram os 500 anos, em 2017, celebram-se 500 anos desde esse marco histórico na história da Igreja Cristã, que foi precisamente o dia 31 de outubro, em que Lutero pregou aquelas famosas 95 teses, não é? Na parede daquela igreja, no castelo de Wittenberg. E precisamente aí Lutero estava como que a dar início a um movimento que traria grande reforma à igreja cristã de então, e claro, veio trazer uma reforma que teve implicações, não apenas na igreja, mas até na própria organização da sociedade, como nós sabemos. Ora, Lutero precisamente foi talvez o grande precursor da centralidade da justificação pela fé que ele encontrou quando começou a estudar precisamente a obra de Gálatas. Mas é curioso que tanto Paulo como Lutero e tantos outros falaram muito da justificação pela fé, de estar justificado em Cristo, mas quando estamos justificados em Cristo pela fé nele, isso retira de nós a obrigação, por exemplo, de permanecer em Cristo? Pois a grande questão de facto é essa, é que se a obrigação, o dever
o propósito de Deus para a nossa vida, através de tudo o que Ele revelou na Sagrada Escritura, fosse retirado, porque agora estávamos salvos, isso significaria que a própria palavra de Cristo estava a ser anulada. Foi Cristo que disse que os crentes precisavam de permanecer nele. Foi Cristo que disse que quem me ama guarda os meus mandamentos. Isto significa que a compreensão de que a nossa salvação e a declaração de que nós podemos ser justos e, portanto, achados na condição de poder viver eternamente com Deus, depende exclusivamente da obra que Cristo fez. Em vez de retirar de mim qualquer necessidade de viver em harmonia com a vontade de Cristo, esta compreensão e esta verdade fundamental, ela tem o efeito contrário. Ela leva-me precisamente a responder a Cristo de uma maneira muito mais intensa, real e até muito mais profunda do que se eu tentasse justificar-me através dos meus comportamentos. Nós podíamos lembrar aqui, por exemplo, que o apóstolo Paulo, em diversas ocasiões, nas várias cartas, faz muitas vezes referência àquele conceito do velho homem, ou de abandonar as velhas práticas, da novidade de vida, nascer para uma nova vida. É evidente que estas ideias ou expressões do apóstolo Paulo implicam forçosamente que para se deixar velhos hábitos e adquirir novos hábitos, como ele quando fala do batismo, não é? Dizer que nós ali somos sepultados, o nosso velho homem fica e nasce um novo homem, que foi regenerado pelo Espírito Santo. Ora, isto é evidente que significa que a pessoa que recebeu esta obra maravilhosa de Cristo na sua vida... Isso só é possível com a crucificação em Cristo, não é? É Cristo que me dá acesso a esse novo homem. Isso significa que o meu compromisso com Cristo e com viver de acordo com a sua vontade é muito maior. Caso contrário, as pessoas, quando olhassem para mim, nem veriam a diferença entre o velho e o novo homem. Ou seja, eu deixo de ser, ou melhor, eu continuo com a condição de pecador, porque isso ninguém me pode retirar a não ser quando Jesus voltar, pelo menos é o que a Bíblia nos diz e nós acreditamos, mas o facto de sermos crucificados em Cristo permite que nós pequemos cada vez menos, não é? Permite precisamente que nós tenhamos um compromisso muito forte em viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, tu fazias referência a isso, diz claramente que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai transformar, num abrir e fechar de olhos, a nossa condição. E Ele diz que isto que agora é repreensível vai se tornar irrepreensível. Claro. Significa que nós aqui enfrentamos esta condição de pecadores. Essa condição, no entanto, não é uma justificação para continuar a pecar. Porque eu, ao reconhecer a justiça de Cristo que me é oferecida, eu entro numa dinâmica. Se ontem falávamos aqui numa dinâmica de fé, nós temos que compreender que nós, quando reconhecemos que somos justificados pela fé, entramos numa dinâmica de obediência, de compromisso com a vontade de Deus. Logo, o pecado torna-se alguma coisa que nós detestamos. E mesmo que caiamos em pecado, nós ainda passamos a detestar mais o pecado. De qualquer forma, no Aprende Fazendo, nós podemos talvez falar de vigilância, não? Sim. E por isso a mensagem prática que hoje podemos deixar é tão simples quanto esta. Nós precisamos de ser muito vigilantes com o pecado. Não descurar o pecado. Olhar para a palavra de Deus e reconhecer que a condição de salvos em Cristo, que é um privilégio que nós temos, ela deve ser, na verdade, a grande motivação para obedecermos à palavra de Deus. Por isso o desafio que deixamos é tão simples quanto este. Sejamos obedientes, busquemos afastar-nos do pecado e a força para isso vem do facto de que estamos justificados em Cristo. Encerramos este 5º episódio da Escola Bíblica. Eu diria, vou encerrar da melhor maneira, usando as palavras do salmista, quando ele diz: os teus mandamentos são mais doces do que o mel. Pense nisto.